Olá a todos, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um programa do Manhãs na TV. Já estamos prontos para trazer sempre o melhor da cultura e tradição portuguesa e projetos fantásticos que os nossos convidados trazem até nós. E hoje nós temos duas associações onde nós vamos falar e coisas espetaculares vão acontecer neste programa. Exato, a primeira associação é a Federação Portuguesa das Associações das Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental. Familiarmente estará aqui connosco, temos aqui a nossa querida convidada Joaquina Castelão, costuma estar sempre connosco, é um prazer tê-la cá. Na primeira parte do programa e de seguida então vamos para uma outra associação que é a Rota Jovem. Projeto Rota Jovem, exatamente. Portanto, vamos ter aqui a Rota Jovem, vamos ver para onde é que ela nos vai guiar. Será que os jovens vão ter a possibilidade aqui nesta associação de dar largas à sua imaginação e criar os seus projetos? Tem que ficar connosco para saber. Nós normalmente deixamos eles terem asas para explicar todos os seus projetos e se quiserem até fazer qualquer coisinha aqui no programa para dar asas à criatividade, a gente pode organizar isso, não é verdade? Exato. Não só com os nossos convidados que estamos aqui presentes, mas todos aqueles que assistem ao Manhãs de TV. Você já sabe, se tem algum projeto, algum sonho, algum trabalho que quer dar a conhecer em televisão nacional e internacional, você é só entrar em contato connosco pelos contactos de rodapé. Estará não só a falar do seu projeto, do seu sonho, mas também pode demonstrar, não é verdade? Nós deixamos muitos espaços para isso. Não sei se vai haver algum momento de demonstração ou não com os nossos convidados. Não sei se eles estão preparados para algum desafio. Eles vão fazer... Só para deixá-los nervosos, sim, não é? só se for para fazer uma rota daqui para a cozinha ou da cozinha para a sala, pode ser. Uma rota dessas. Pronto, vamos ver o que é que... Mas tu és jovem, tu já não fazes parte disso. Já não sou jovem? Não. Já és menos jovem. Já sou menos jovem, já sou assim um... Não, mas ainda sou cota, ainda. Não. Vamos ver. Eu vou-lhes perguntar a ele. Associar. Então, Será que dito pode ser associado? Será que você pode ser associado? Uma boa Então fique connosco, nós voltamos já com a nossa primeira convidada. Até já. Já estamos de volta. Já estamos. Bom dia, doutora Joaquina. Obrigada por estar aqui connosco. É um prazer. Muito obrigada. Para mim é um prazer estar novamente convosco e aproveito para vos dar os parabéns pelo excelente programa e estou aqui com vontade também de falar sobre a causa que eu defendo, que é a saúde mental. Já tínhamos saudades de ter aqui connosco. Muito obrigada também. E esta Federação Portuguesa de Associações de Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental, familiarmente, ela tem crescido bastante e tem dado um grande contributo. Felizmente temos crescido, porque é importante também consciencializar as pessoas para a problemática da doença mental. Falar de saúde mental sem falar de doença mental é impossível, porque os cuidados de saúde mental existem porque há pessoas com necessidades desses cuidados, não é? E felizmente nos últimos anos tem, de certo modo, familiarmente tem contribuído para ajudar a desmistificar a questão da doença mental, para ajudar as pessoas a procurarem a ajuda necessária, que isso é fundamental, não é? Porque relativamente à doença orgânica ou funcional, a pessoa, quando tem queixas, vai logo ao médico, verdade? Se eu estiver com problemas de tonturas ou sentir dores, ou faço de vez em análises frequentes, o médico vê, começo tratamentos, sei lá, pessoas com problema de hipotireoidismo, pessoas de tensão arterial, várias doenças, os diabetes. E o que acontece é que as pessoas não têm vergonha de falar na situação de doença que estão a viver e procuram logo ajuda e fazem o tratamento. Na doença mental, ainda que já tenhamos avançado um bocadinho, continua a ser tabu para a própria pessoa manifestar que está com pensamentos distorcidos, que anda deprimido, que de manhã não tem vontade, por exemplo, de se levantar, que anda, enfim, que não se sente bem, não sente o seu bem-estar. Tem dificuldade em assumir isso e, acima de tudo, em procurar ajuda. Por exemplo, são muito poucas as pessoas que, sentindo que estão a entrar num processo depressivo ou de ansiedade, há pessoas que têm crise de ansiedade, motivadas por problemas que vivem no dia-a-dia. Nós não temos todos a mesma capacidade de resiliência, não é? E de resistência à frustração. A nossa vida é feita no dia-a-dia de bons momentos, mas também às vezes de momentos menos agradáveis, situações de conflito. E assim. Nós temos dificuldade em assumir que não estamos bem psicologicamente.
E são muito raras as pessoas que vão ao seu médico de família dizer, olha, eu não ando bem, não durmo bem. Às vezes até dizem que não dormem bem, mas não falam nas causas que levam as pessoas a sentirem-se assim. As pessoas têm vergonha, não é? E então o médico nunca poderá fazer um bom diagnóstico, não é? E vendo, eu durmo mal, então receita-me qualquer coisa para as insónias. Mas atrás das insónias, qual será o problema que a pessoa está a viver? Uma situação de desemprego, uma situação de separação, situação de conflito com a família, situação, por exemplo, de mau aproveitamento na escola. Portanto, há um conjunto de fatores que podem se desencadear precisamente doença psicológica ou psiquiátrica, não é? E é importante que familiarmente, enquanto Federação de âmbito nacional que representa várias associações, possa ser a voz que ajuda as pessoas a procurar ajuda e também a reivindicar os seus direitos, que é muito importante, em termos de acesso aos cuidados de saúde. Claro. Não é? É muito importante que nós, enquanto cidadãos, não tenhamos vergonha de exigir também os nossos direitos. Claro, claro. Nós, hoje em dia, infelizmente, a saúde, a nível do Serviço Nacional de Saúde, como todos nós sabemos, não está bem, não é? Todos os dias há na televisão situações de centros de saúde em que as pessoas de mais idade, e não só de mais idade, vão para as filas para conseguir marcar uma consulta porque há falta de médicos. Há situações de urgências que, por exemplo, no caso das nossas mulheres grávidas, às vezes estão quase, as crianças estão quase a entrar em trabalho de parto e sem saber qual é o hospital da região delas que as pode aceitar. Isto é inadmissível na nossa atualidade e em pleno século XXI. Quer dizer, nós já temos que defender o acesso à saúde, independentemente da situação que a pessoa tem, seja doença mental, doença orgânica ou funcional, que haja um acesso e aos cuidados de saúde. Isso também está na nossa mão, enquanto cidadãos e enquanto representantes de associações que defendem a saúde e bem-estar, de alertar os nossos decisores políticos para esta problemática e a resolver a situação. Porque dizem assim, admitimos mais médicos de família. Pois é, mas será que a nossa população também não cresceu? Não é? Porque se há milhares, dizem que há pelo menos 17 milhões de pessoas sem médico de família. 17 mil pessoas sem médico de família. É muita gente. Sim. É muita população portuguesa que não tem. Se não tem acesso ao médico de família, logo não tem acesso aos cuidados de saúde que necessita, sejam elas de clínica geral ou de especialidades. Claro. Portanto, isto é muito importante. Eu agradeço-vos imenso a oportunidade, mais uma vez, a estarmos aqui numa conversa agradável e informal, não é para assustar lá em casa, mas é para alertar. Exato. Não é? É para alertar, exatamente, e para as pessoas não deixarem de ter vergonha de falarem na situação de doença que sentem quando é a nível da mente. Não é? Porque a nível da mente as pessoas têm vergonha e depois também há uma situação que não é fácil diagnosticar, não é? Sim. Porque se nós não ajudarmos o nosso Uma ferida médico, exposta é mais fácil detectar do que... uma ferida exposta, uma dor, uma indisposição, há os tais meios de diagnóstico em que é fácil o nosso médico chegar à conclusão de qual é o problema, isto é, qual é o órgão onde eventualmente se tem que atuar. No caso da mente é uma coisa mais difusa que se nós não contribuirmos referindo aquilo que na realidade sentimos, não é? E que temos vergonha em manifestar, realmente não é possível acertar no tratamento. Também talvez pelo facto da pessoa ter receio ou falar sobre isso, ou dizer o que tem, ser desvalorizado, não é? Por um lado, refere um aspecto muito importante, porque infelizmente as pessoas com doença mental que estão sinalizadas como tal, isto são pessoas que recebem tratamento, quando às vezes têm queixas relacionadas com a parte orgânica ou funcional do organismo, às vezes há uma certa desvalorização por parte dos clínicos porque associam, isso são, são sintomas que estão associados, e não é. Às vezes são situações graves de doença orgânica ou funcional. Mas também acontece que a pessoa tem medo de ser discriminada e de, a partir daí, ser considerada maluca. Okay? Portanto, a pessoa muitas vezes inibe-se porque associa-se sempre qualquer problema de doença mental àquela loucura
àquele estado de loucura que nós, por exemplo, associamos, enfim, na história tradicional de qualquer povo, à Idade Média, não é? Em que os bobos da corte eram pessoas, infelizmente, ou com deficiências físicas ou com deficiência mental, não é? Doença mental. Mas temos que terminar isto, porque assim, não podemos catalogar a doença mental como que a pessoa seja louca e deixe de ser útil à sociedade. Não, a pessoa está a passar por um processo e um período difícil. Conforme passa, por exemplo, se precisar de fazer uma cirurgia urgente ou se tiver um infarto, naquela altura a pessoa precisa de fazer o tratamento adequado para recuperar. Exato. Porque há recuperação. Portanto, a doença mental, como qualquer outra doença, tem tratamento. Precisa ter o tratamento adequado. E é muito importante que nós ajudemos as pessoas a procurar ajuda. Já não é... A não ter o medo, o receio, não é? E deixar de achar que é tabu. Pode ser tabu para o vizinho. Nós às vezes também, até sobre coisas da nossa vida pessoal, também não contamos a qualquer pessoa, a verdade, não é? Porque há pessoas que nos entendem melhor que outras, há pessoas que nos ouvem sem depois tirar, digamos assim, é aquela história de quem conta um conto acrescenta um ponto. Sim. Também o mesmo acontece com esta questão. Nós acabamos por ter a noção e ter a sensibilidade com quem podemos desabafar, não é? E é importante que a pessoa encontre alguém com quem possa desabafar e, acima de tudo, procure ajuda. Junto do seu médico de família, para que o seu médico de família possa encaminhá-la para o psiquiatra ou o psicólogo, se for um adulto, para a pedopsiquiatria, se for um jovem. Porque, infelizmente, há muitos jovens, muitas crianças e jovens que também vivenciam problemas. Por exemplo, dizem assim, a criança é muito hiperativa, não está quieta, não se concentra. Não é grave. É uma situação que tem tratamento e que pode ser ultrapassada, mas com as ferramentas adequadas, não é? Não é só, por exemplo, o meu filho precisa de medicamento para estar mais calmo. Não, se calhar não é por aí que devemos começar. Devemos ver qual é o problema que está subjacente a estas manifestações, não é? Que às vezes têm a ver, olha, infelizmente, às vezes até com problemas que existem no seio familiar. Uma criança de 7, 8, 9, 10 anos que já começa a ter consciência, se assiste a uma discussão entre o pai e a mãe ou entre os irmãos, se isso é uma coisa frequente ou qualquer coisa, isso pode ter reflexo no comportamento da criança. Mas a criança não é capaz de manifestar ou de dizer eu estou assim porque... Claro. Okay? Portanto, isto é importante nós darmos importância às manifestações do comportamento que são desviantes ou que parecem fora da norma, porque isso normalmente está sempre associado a um problema que precisa de atenção e de cuidado de ordem da saúde mental. Sim. Como é que a Familiarmente consegue ajudar essas famílias e essas pessoas? Nós não temos uma ajuda direta, porque a Familiarmente é uma federação de associações. Claro. De âmbito nacional temos várias associações e neste momento estamos também a contribuir para o crescimento de mais associações, porque felizmente temos uma lei de saúde mental que foi alterada, e temos também uma lei que estabelece as regras de organização e funcionamento dos serviços de saúde mental, que é importante para que possamos ter cada vez mais cuidados de saúde especializados e articulados. Porque à partida, no caso da saúde mental, não basta só consultar o psiquiatra ou o pedopsiquiatra. Por vezes, o tratamento tem que ser combinado com o psicólogo, com o enfermeiro de saúde mental, com a assistente social, que pode ser muito útil para ajudar a família a resolver problemas de ordem social e de ordem económica, não é? Portanto, o acompanhamento e o tratamento é feito por uma equipa multidisciplinar. E isto foi criado e está estabelecido desde 2021 e o país, a pouco e pouco, os serviços de saúde mental têm vindo a organizar-se dessa maneira. Infelizmente, ainda não temos o país a funcionar todo desta maneira, porque há questões de ordem financeira. Eu não queria estar a falar em questões políticas, mas o que é certo é que isto tem a ver com a política que é seguida pelos nossos governantes. Claro. E ainda que em termos de orçamento de Estado, todos os anos haja verbas afetas para a organização
dos serviços de saúde mental e para a implementação das medidas, o que é certo é que há sempre restrições de ordem financeira que impedem a sua concretização. E é nesse sentido que a Familiarmente também deve lutar, isto é, sensibilizar. Com uma voz de todas essas associações? Sendo uma voz organizada e ativa em representação das famílias das pessoas com doença mental. Portanto, é muito importante. E estamos também a contribuir para o alargamento, o crescimento de mais associações de famílias. Mas, recentrando naquilo que me disse, é através das nossas associações que chegamos de uma forma direta às pessoas. Okay? Porque a Familiarmente, a nível nacional, tem como principal objetivo incrementar o associativismo, ajudar a organizar as associações na sua defesa dos seus direitos, organizar eventos, por exemplo, de âmbito nacional, para que as famílias tenham um encontro nacional, que sempre com o apoio do Ministério da Saúde, através da coordenação das políticas de saúde mental. E depois intervém muito no terreno, junto das associadas e de outras organizações ligadas à saúde mental, algumas que desenvolvem projetos, outros que são só da área académica, porque também trabalhamos em colaboração com projetos académicos, em conferências, palestras, congressos, onde falamos sobre a temática, onde alertamos para o problema e tentamos que o movimento das famílias seja cada vez mais unido e maior, não é? Porque, infelizmente, os nossos familiares com doença mental não têm a representação de vida a nível nacional. As pessoas têm dificuldade em se congregar. Não há uma associação de âmbito nacional que represente as pessoas com doença mental. Okay. Existem pequenas plataformas, mas que são informais, como diz o nome, e que depois não conseguem se fazer representar nos órgãos consultivos que foram criados para precisamente tratar e definir as políticas para a saúde mental, que inclui o acesso aos cuidados especializados, o tratamento, que pode ser, como eu já disse, com fármacos, mas também combinado com a psicologia, o acesso às respostas na comunidade, que é muito importante, porque as pessoas, às vezes, o processo de tratamento de uma doença mental pode levar meses ou anos, como qualquer outra doença, não é? E às vezes é preciso que as pessoas passem por respostas na comunidade, em fóruns socioocupacionais, em residências de apoio moderado, e assim. E depois, às vezes, até na continuidade de cuidados, porque nós também não podemos esquecer as pessoas com doença mental que deixam de ter suporte familiar, não é? Porque assim, a nossa idade vai avançando, não é? E as pessoas, enquanto têm família, têm um suporte ali que pode não ser totalmente eficiente, mas que é alguma coisa, não é? Porque a família pode não saber como cuidar ou como tratar, mas está lá, faz alguma coisa, ajuda. Mas, infelizmente, nós temos pessoas com 50, 60 anos que sofrem de doença mental e que deixam de ter suporte. Os pais desaparecem, às vezes já não há irmãos, ou há irmãos, mas não se preocupam e nem dão a assistência, e, portanto, compete-nos a nós, enquanto representantes das famílias, exigir da parte dos nossos governantes também respostas para essas pessoas. Não podem ficar a viver debaixo da ponte sem tratamento. Precisam de ser integradas em residências na comunidade, onde tenham toda a assistência e onde possam continuar a fazer o tratamento. Porque a doença mental grave e crónica é para toda a vida, mas como é uma doença coronária, uma doença renal, não é a pessoa? Por exemplo, quem tem problemas de ordem de deficiências de funcionamento do aparelho urinário, e normalmente quando os rins têm que fazer hemodiálise, sim. X vezes por semana. Okay? Portanto, para que a sua vida, para que tenha qualidade de vida. Na doença mental não é preciso um tratamento dessa natureza tão evasivo e tão violento, não é? Porque numa hemodiálise a pessoa está ali 3, 4 horas ligada a uma máquina para limpar o sangue, mas tem que fazer tratamento diário, por exemplo, de fármacos orais ou periodicamente injetáveis de mês a mês ou 2 em 2 meses. Portanto, tem que fazer um tratamento continuado para não destabilizar e não fazer um episódio de crise, não é? Sim. O que fica assim um pouco admirado, não é?
é como nos tempos em que correm hoje, em que estamos tão bem informados, É verdade. há tanta tecnologia, tantos recursos ao dispor, ainda há tantos bloqueios, há tantos entraves em relação a esta situação de saúde mental que já é comprovada, que afeta cada vez mais os números de pessoas afetadas por estas condições estão a aumentar. E como parece que as respostas não estão a surgir, ou seja, devemos ser muito mais proativos nesse sentido. Temos que ser muito proativos e eu agradeço-lhe mesmo essa sua reflexão que corresponde à realidade, porque nós ainda nos reportamos à incidência da doença mental a um relatório feito pela Organização Mundial de Saúde na área da saúde mental em 2009. Porque de lá para cá há mais estudos, há mais dados científicos, mas, enfim, talvez por uma questão até de comodismo e para não alarmar tanto a população, se continuamos a reportar-nos, em termos oficiais, à prevalência da doença mental que foi apurada por um inquérito mundial da Organização Mundial de Saúde em 2009, em que Portugal, entre os países da Europa, aparece em segundo lugar com a prevalência mais elevada de 22,9%. Isto em 2009. Nós temos a certeza, ainda que não podemos colocar um selo de validade nesta percentagem, que atualmente, nos tempos de hoje, depois até dos anos de pandemia 2020-2021, mais de 25% da nossa população a nível nacional e a nível mundial, sofre de doença mental. Isto é, precisa de cuidados de saúde mental. 25%. Nós somos 10 milhões e 500 mil pelo censo de 2021. Estão a ver, são mais de 2.500 pessoas. 2 milhões e 500 mil pessoas. Sim. Portanto, será a doença mental... Claro que depois dentro desta haverá situações de doença ligeira, de doença moderada, mas também há situações de doença grave. E o problema é que ainda não temos as estruturas, os serviços de saúde mental a nível nacional, agregados aos diferentes hospitais, as estruturas necessárias, as tais equipas. Deveria existir uma equipa de saúde mental para a infância e a adolescência e outra para os adultos, não é? Porque a infância e a adolescência têm que ter uma abordagem diferente, com um especialista de psiquiatria, mas de pedo, não é? Tem que envolver também a família. Devia existir uma equipa dessas para os adultos por cada 50 a 100 mil habitantes e para a infância e a adolescência por cada 100 a 200 mil habitantes. E nós, neste momento, precisávamos de mais de 400 equipas dessas a nível nacional para cobrir o país todo, para que todas as pessoas pudessem realmente ter próximo, não digo ao lado da sua casa, mas serviços de proximidade, não é? E nós, neste momento, teremos não mais que 30 equipas constituídas. É uma gota d'água. Pois. Agora, não podemos acomodar-nos, não é? E não fazemos nada. Se está estipulado na lei que é assim, que tem que ser uma equipa por cada 50 a 100 mil habitantes ou uma por cada 100, nós temos que lutar para que elas sejam criadas e sejam implementadas. E é esse o papel que a Familiarmente faz, para além de outros, não é? No sentido de consciencializar. Nós vamos com frequência à Assembleia da República. Porquê? Porque temos por obrigação de sensibilizar todos os grupos parlamentares dos partidos eleitos pelo povo para a situação da doença mental. Porque há outras situações. Aqui há uns anos, há 15, 20 anos, era o problema da SIDA. Esse problema foi resolvido. Sim. Hoje em dia, qualquer pessoa com um problema desses, ou que suspeitem, tem acesso a tratamento. Okay? Na doença mental não pode ser diferente. Claro. Uma pessoa com problemas de diabetes tem acesso às bombas de insulina, tem acesso ao medicamento, a maior parte dos medicamentos e do que está associado ao medicamento, quase gratuitamente. Na doença mental isso ainda não acontece. Não é? Portanto, nós temos que lutar para que haja equidade relativamente à doença mental. Não pode ser de outra maneira. A doença mental é extremamente importante no nosso dia-a-dia, na nossa economia, na nossa família. Porque se todos nós
tivermos uma saúde mental razoável e um bem-estar, é produtivo para todos. Claro. Para quem tem a doença, para quem convive com ela, a família, para a própria sociedade, para a economia, porque a pessoa trabalha, pode ser produtiva, não é? Não é um peso para a sociedade. Portanto, só temos vantagens com isso, não é? Agora, temos é que o Estado, através do Serviço Nacional de Saúde, tem que continuar a investir na saúde mental e a criar aquilo que lhe compete e que está estipulado na lei. Isso é que é muito importante. Também percorre um pouquinho o país todo. Percorro porque, felizmente, também somos de âmbito nacional, felizmente somos solicitados por várias organizações, por sociedades de saúde mental, por associações, por autarquias. Porquê? Porque a Lei de Saúde Mental e a Organização dos Serviços criou conselhos consultivos de 3 níveis. Conselho Consultivo, o Conselho Nacional de Saúde Mental, que é de âmbito nacional, a nível macro. Depois, os Conselhos Regionais de Saúde Mental, onde a familiarmente está representada, porque na composição destes conselhos, sejam eles nacional, regional ou local, inclui a representação de associações de famílias e também inclui a representação de associações de doentes. Mas, como eu vos disse há bocadinho, infelizmente, não há associações de doentes. As pessoas têm dificuldade em se juntarem. E então nós, felizmente, estamos representados nas 5 Conselhos Regionais de Saúde Mental e já em muitos Conselhos Locais de Saúde Mental. E, portanto, não só temos lá os nossos representantes a lutar pelos seus direitos e a tentar influenciar as decisões políticas no sentido de criar os serviços, Claro. mas também para passar a mensagem até a profissionais da área da saúde mental. Eu posso-vos dizer que, por exemplo, um dos últimos eventos onde eu estive, que foi organizado pela própria Coordenação Nacional, o chapéu da saúde mental a nível nacional é, digamos assim, gerido por uma Coordenação Nacional que está sob a alçada direta do Ministério da Saúde. Depois há as coordenações regionais e os serviços locais. E então, todos os anos é feita uma ação de integração dos novos médicos que vão iniciar a especialidade de psiquiatria e de pedopsiquiatria. E a própria Coordenação Nacional convoca-nos também para coisa. O último foi agora em janeiro, de boas-vindas aos futuros psiquiatras e pedopsiquiatras que foram colocados a nível nacional, que felizmente ainda são bastantes, e nós damos o nosso contributo, dando o nosso testemunho, referindo a importância e o papel que a família tem e deve ter no acompanhamento e até na definição do tratamento, porque é quem está mais próximo da pessoa. Porque qualquer profissional de saúde mental não se pode esquecer de uma coisa: o doente até pode estar a fazer tratamento em regime de internamento num hospital durante 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Mas depois desse tratamento, ou depois de qualquer intervenção psicoterapêutica, onde é que ele regressa? A casa. Portanto, é muito importante envolver a família, principalmente o elemento da família que acompanha aquela pessoa, que lhe presta apoio, que o ajuda na toma da medicação. A ver. E é isto que é importante também os clínicos perceberem, porque não podemos continuar a agir como há 10, 15 ou 20 anos atrás, em que o médico não falava com a família. Não tenho nada a falar com a família. O doente é... Pois, mas é um doente de ordem mental. Exato. O seu pensamento não está ajustado à realidade, portanto tem que ser ajudada. Não é? A pessoa pode não ajudar. Agora que as pessoas que estão em convivência com essa pessoa também querem saber o que é que está a acontecer. Como é que eu posso lidar com isto? E como é que o podem ajudar, Exato, não é? como é que pode lidar com isto? A pessoa pode ter ideias suicidas, pode ter... normalmente estas pessoas fazem mal a elas próprias, em primeiro lugar, mas podem pôr em risco a sua vida ou a de terceiros. A família tem que estar a par e tem que acompanhar e tem que ajudar. E, por vezes, a família, infelizmente, também precisa da ajuda que não lhe chega, porque também se sente estruturada. Imagine, eu sou irmã de uma pessoa com doença mental. Passei por todo o processo quando os meus pais eram vivos. Os meus pais, infelizmente, hoje em dia a minha irmã só me tem a mim como suporte familiar.
porque somos só duas. Enquanto os meus pais foram vivos, eu acompanhei o sofrimento e a angústia dos meus pais no acompanhamento à minha irmã, porque eu aí não estava tão à frente, estava na retaguarda, não é? E nessa altura, os médicos e o pessoal da saúde mental quase que não falava com a família. Isso é terrível. É o que não se deve fazer, porque a família também sofre e às vezes também precisa de tratamento, não igual ao do doente, mas precisa de apoio. Às vezes basta umas reuniões multifamiliares para a pessoa partilhar a sua angústia, a sua dor e perceber que não é a única, que há outras pessoas que estão a sofrer com ela e encarar isto de uma forma mais leve, mais natural, não é? Porque é sempre importante. Doutora Isabel, este assunto... Joaquina, peço desculpa, Isabel. Joaquina. Faz mal. Doutora Joaquina, realmente este tema é um tema que tem que ser abordado mais vezes, não só em televisão, em rádio, em todo lugar. Exatamente. E agradecemos pela Federação por todo o trabalho que vocês fazem, porque realmente quando nós temos conhecimento, então a gente sabe como agir, não é verdade? Mas é preciso falar, é preciso conhecer o que está a acontecer. Dar a cara. Exato. É preciso dar a cara pela causa. Exato. Não é? Porque, e falar na primeira pessoa, porque senão, mesmo assim, é muito difícil. Em todo caso, é um trabalho muito nobre que vocês fazem, digno de todo o respeito e ajuda. Sempre que vocês quiserem vir ao Manhãs da TV para falarmos deste tema, as portas já sabem, como vocês já sabem, estão sempre abertas para recebê-la assim, qualquer elemento da Federação, para que possamos transmitir a mensagem e ajudarmos da forma que pudermos. Muito obrigada, eu é que agradeço mais uma vez e espero que a mensagem passe lá para casa, que as pessoas, portanto, procurem mais ajuda. E mais uma vez, muito obrigada, muitos parabéns pelo programa e pela oportunidade de estar aqui convosco. Bem-aja. Nós é que agradecemos. Até uma Obrigado. próxima. Então, já sabe que esta entrevista estará disponível por completo no YouTube para você rever e partilhar toda esta conversa séria e importante que nós tivemos a transmitir, não só em Portugal, mas por todo o mundo. Exatamente. E agora nós vamos estar com os nossos queridos convidados da Rota Jovem e vamos conhecer um pouquinho melhor. Voltamos já. Até já. There were days where we thought we wouldn't make it out, but we stuck it out. Today's our day. Today's our day. There were nights we would fight, no end in sight, nothing was right. Tonight's our night. Tonight's our night. I'll fight for you until this life is over. There's no giving up here, babe. We'll make it out and fall in love tonight. Ain't nothing needed but us feeling right. Just take a chance, we got a wild ride. Wait and see, you and me, we were meant to be. We were meant to be. We were meant to be. There were times when we found it, fell back in love, the best still to come. Our time is now. Our time is now. I'll fight for you until this life is over. There's no giving up here, babe. We'll make it out and fall in love tonight. Ain't nothing needed but us feeling right. Just take a chance, we got a wild ride. Wait and see, you and me, we were meant to be. We were meant to be. We were meant to be. We were meant to be.
days where we thought we wouldn't make it out, but we stuck it out. Um vídeo muito especial que os nossos convidados trouxeram aqui ao nosso programa. Para conhecermos um pouquinho aqui este projeto Rota Jovem espetacular que eles têm, onde os jovens podem fazer coisas fascinantes, mas nós já vamos perguntar se tu podes participar, porque eu acho que não. Já vamos saber. Eu passo bem por jovem, é só arranjar assim umas calças rasgadas e tal, um corte de cabelo assim mais moderno, talvez, e consigo. Em primeiro lugar, dar as boas-vindas então ao Bernardo Pereira, certo? Exatamente. E à Carolina. E a Carolina. Sejam bem-vindos ao programa, é um prazer ter-vos cá. Muito obrigado também por nos receberem. Sim, obrigada por esta oportunidade de vir-nos apresentar aqui a nossa associação, que já conta com 31 anos. Boa. Portanto, em 1992 surge esta ideia, este projeto de um grupo de jovens que não estava descontente, mas também não estava contente com aquilo que preenchia a vida na altura e precisavam de algo mais. Precisavam de fazer a diferença de alguma forma, de preencher o seu tempo com mais do que o que estudavam, mais do que as famílias, e que queriam muito ter este sonho de fazer a diferença a nível local. E então em Cascais juntam-se e começam por tornar este sonho cada vez mais realidade e cada vez mais real. E atualmente somos uma associação que vai muito para além de Cascais, vai de Cascais a nível regional, a nível nacional e ainda a nível internacional, porque atualmente os jovens são difíceis de contentar. É verdade. E então, para além de ser também uma associação que começou com um círculo mais familiar, hoje em dia estamos um bocadinho por toda a parte, através também das redes sociais e do contacto. Vimos muitos jovens no vídeo que vocês compartilharam connosco. Exatamente. Sabem mais ou menos um número em média? É assim, nós neste momento fizemos o ano passado já assim um apanhado de quantos sócios é que temos ativos. São cerca de 3.400. Parabéns. Muito obrigado. E o vídeo que vimos também é assim uma amostra de todo o processo destes anos que passaram e um bocadinho da evolução da rota, onde é que começámos, onde é que estamos agora, e dar um bocadinho a conhecer todas as caras que já passaram por lá e ainda irão passar. E estamos a falar em que idades? Não é da tua. Em que idades? O nosso público-alvo é entre os 12 e os 30. Ainda tenho 30, ainda dá. Ainda dá. Oh, meu Deus! Ainda posso aproveitar um tempinho. Está na reta final. Estou na reta final mesmo. Sim, portanto, nós promovemos e projetamos atividades, criamos, não é? Atividades para várias faixas etárias dentro dos 12 aos 30. Obviamente não são todas as atividades que abrangem este espectro, não é? Porque Claro. passa-se muita coisa entre os 12 e os 30, mas temos sempre esse target group. Mas vocês também têm, o vosso objetivo também é criar ambientes saudáveis, não é? Sim. E amizades sadias também. Sim, nós trabalhamos dentro do âmbito da educação não formal, ou seja, acreditamos que para além do ensino formal as pessoas podem crescer e podem formar-se muito para além do que é a escola, muito para além do que é a universidade ou qualquer curso de formação. E por isso o nosso objetivo é sempre criar atividades e criar projetos que sejam educativos e que sejam sejam inclusivos e dentro de um ambiente saudável. Para desenvolverem competências, não é? Exatamente, sim, competências e conhecimentos que se calhar não são tão trabalhados na escola e que muitas vezes os jovens neste momento não têm os sítios onde os possam trabalhar. Ok. E nós então tentamos sempre fazer essas atividades, tentamos também trazê-las à escola. Ainda tivemos várias atividades agora no início deste ano em que fomos mesmo a convite de professores levar este tipo de workshops às escolas sobre comunicação, trabalho em equipa, gestão de conflitos, porque também é uma boa dinâmica de quebrar ali
tédio que às vezes os alunos sentem de estar ali sentados na sala. Uma palestra, ouvir Exatamente, e nós é olhote, lá sempre... 45 minutos sem parar. E nós não, nós metam-se de pé, mexam-se, é sempre uma coisa muito, muito dinâmica. Certíssimo. E vocês, além disso, ligam tudo isso, ou seja, com uma construção também na sociedade, ou seja, vocês também querem trazer um impacto social, Claro, certo? claro, obviamente. Podem nos dar assim, alguns exemplos de atividades que vocês já fizeram que outras pessoas que não eram do grupo disseram, epá, que espetacular, gostamos muito. Nós temos duas grandes áreas, portanto, neste momento temos a área nacional e a área internacional. Ok. Mas ambas estas áreas têm em comum o facto de, para além de nós promovermos atividades, workshops e outro tipo de projetos, promovemos também o voluntariado. E, portanto, tentamos criar grupos de jovens que estejam realmente comprometidos com a sociedade e que queiram ser cidadãos e cidadãs cada vez mais ativos, que saibam não só quais é que são os seus direitos humanos, mas também que os queiram promover e que queiram trabalhar através deles e chegar a cada vez mais pessoas, não só para informar, mas também para criar. Sim. E por isso temos algumas atividades. Não sei se queres falar de alguma. Sim, por acaso ia pegar aqui no que a Carolina está a dizer. Acho que uma atividade que é muito importante mencionar, que é muito querida à Rota, é uma atividade chamada Experimenta Mais, que já acontece há vários anos, que é basicamente para estes jovens, logo a partir dos 12, mais novos, terem experiências de voluntariado em vários locais de quem nós somos parceiros, ou até podemos não ser e passamos a ser, de forma também a poder mostrar-lhes que eles realmente podem fazer a diferença na sua comunidade e na sociedade e mostrar-lhes também onde é que eles o podem fazer e abrir assim então essas portas para eles depois poderem também procurar e ter a iniciativa e garra de querer descobrir mais. Dê-nos alguns exemplos de locais onde eles podem ajudar com o voluntariado. Alguns dos que fizemos o ano passado foi o Canil de São Francisco de Assis, Cozinha com Alma. Fomos ao Centro Comunitário de Carcavelos, o Centro Paroquial da Parede, fizemos com a Jovem Cascais, exatamente, a apanhar o lixo das praias e... Dai Voltas da Torre, Exatamente. da EKIT, que são associações também muito queridas e nossas parceiras, o Movimento Claro. Portanto, são tudo associações que estão muito próximas de nós e que unem, criam esta sinergia e este movimento de jovens para que possamos partilhar e chegar cada vez mais longe. Como é que a Carolina e o Bernardo conheceram a Rota? Como é que entraram aqui neste grupo? Eu acho que entrei primeiro. Sim, tu entraste muito primeiro. A Carolina aparece em várias fotos aqui. Sim. Quando eu tinha 13 anos, estava... As fotos que era mais... Estava à procura de fazer algo mais. Eu já fazia muitas coisas, estava na escola, era escoteira, tinha desporto, mas faltava-me, não sei, faltava-me assim qualquer coisa diferente. E então decidi procurar, com a ajuda da minha mãe, que foi a pessoa que encontrou a Rota na minha vida, decidi procurar e candidatar-me para atividades que me levassem até ao estrangeiro, mas com um propósito, que não fosse apenas para passear e conhecer o sítio, mas que eu pudesse conhecer-me a mim também um bocadinho. E então concorri a uma das atividades da Rota Jovem, que na altura se chamava o Cascais Biarritz, que era um intercâmbio de jovens entre Cascais e França. E lembro-me que na altura eu não fui selecionada. Mas o processo foi tão giro e tão empolgante e eu conheci tanta gente neste processo de seleção para esta atividade que eu continuei a envolver-me. E então envolvi-me mais tarde no Experimenta Mais, como o Bernardo estava a dizer, e fui voluntária durante essa semana. E a partir daí a Rota ficou sempre na minha vida. Fui participando em cada vez mais coisas, eventualmente fui selecionada para o Cascais Biarritz e consegui participar nesse intercâmbio. E depois surge o convite de fazer parte da direção da associação, de me envolver de uma forma ainda mais ativa e sonhadora também. E pronto, e é aí que eu estou há 4 anos. Você disse que estava a querer conhecer, sente que todo esse percurso ajudou no seu desenvolvimento? Sim. Eu sinto que grande parte do meu desenvolvimento pessoal e também da minha descoberta profissional
vem muito graças a esta associação e às oportunidades que promove. Portanto, eu sou um dos exemplos das pessoas que participam tanto a nível nacional como internacional e que hoje em dia têm aqui muita vontade de poder chamar as pessoas e de poder promover esta descoberta também. E como é que vocês chegam até aos jovens? E como é que eles também chegam até vocês? É assim, o trabalho que nós fazemos, ou seja, começa também nas escolas, como eu mencionei, que realmente há jovens que não têm mesmo conhecimento deste tipo de oportunidades e é também a nossa função conseguir fazer chegar a eles e eles terem conhecimento, porque realmente eu lembro-me de vários amigos meus, quando eu também comecei a participar neste tipo de atividades, de dizerem, pá, mas tu foste fazer uma atividade no estrangeiro, então, mas e isto é tudo financiado? E eu, sim, mas tenho certeza, mas é que isso não me parece assim, e realmente é muito importante os jovens perceberem que há vários tipos de oportunidades, como a Carolina estava a dizer, não só os intercâmbios de jovens, os cursos de formação, o voluntariado internacional e local, e que é de acesso a todos, porque nós realmente queremos dar oportunidade a qualquer pessoa que nos entre pela porta e, portanto, neste momento, além desse trabalho com escolas, com os jovens que já temos que contactam os amigos, temos também muito a presença nas redes sociais, que hoje em dia é algo que todos os jovens utilizam. Você, Bernardo, como é que conheceu aqui a Rota? Eu conheci a Rota, a primeira vez que eu conheci foi assim muito de relance, foi no final do meu 12º ano, em que um amigo meu me falou sobre ela, porque nós tínhamos interesse em ver oportunidades de voluntariado internacional e depois, como eu estava ali na dúvida entre ir para a faculdade, entre fazer um gap year, fui lá ver e acabei até por não ir e ir para a faculdade. No final da faculdade, estava a realizar um estágio curricular na Fundação HCAN, em que logo aí tive um contacto com este mundo do associativismo e tive um colega meu que fazia parte da direção da Rota que me fez o convite e disse, olha, nós temos um projeto que eu acho que é mesmo a tua cara, acho que tem mesmo a ver com aquilo que tu estás a trabalhar no teu estágio, eu também vou, o que é que tu achas de ir? E a partir daí começaram a vir essas oportunidades, cheguei até a fazer um que não foi por parte da Rota e, entretanto, comecei a ser um sócio ativo, interessei-me cada vez mais e acabou por surgir esta oportunidade de trabalhar na Rota. Qual é o feedback que os jovens vos trazem? Vocês mudaram a minha vida. Eu acho que esta é uma... É a frase mais comum. Sim, eu nunca pensei. Não acredito que eu fiz isto. A minha mãe não vai acreditar. Ou os meus amigos não vão acreditar. Eu sinto que nós temos muito feedback também nas redes sociais e recebemos muitas mensagens, mas para mim o feedback mais bonito e que eu levo com mais carinho é quando as pessoas continuam a voltar. E as pessoas e as caras, nós começamos a associar as caras e começamos a perceber que realmente as pessoas gostam de andar aqui à nossa volta e eventualmente se querem aproximar cada vez mais e mais. E também por eu ser um desses exemplos, não é? Que nunca aos 13 anos tinha pensado que hoje ia estar aqui a falar da associação e que faço parte da equipa que é responsável por levar esta associação para a frente. E, portanto, quando as pessoas continuam a voltar e se querem envolver mais, é mesmo para isso que esta associação está construída. Acho que foi isso que pensaram em 1992 e quando perceberam que ia existir esta rotação de jovens e esta continuidade, é por isso que é uma associação juvenil. Nós promovemos atividades de jovens para jovens. Portanto, temos uma direção que são jovens sonhadores e que percebem a linguagem dos jovens atualmente e as necessidades, especialmente, por exemplo, na pandemia, não é? Que tivemos de transportar todo o nosso trabalho muito físico e direto para uma plataforma online e com distanciamento e todas as ferramentas vieram muito dos jovens. E depois temos uma equipa técnica, da qual o Bernardo faz parte, que são profissionais que trabalham, que fazem estes sonhos acontecer e que tornam estes sonhos realidade. Portanto, são a cara da associação todos os dias, são as pessoas que
projetam e que escrevem e que fazem acontecer os projetos, que os promovem, que são formadores, que são técnicos e profissionais. E, portanto, tanto na equipa como na direção, estas equipas são fruto de pessoas que continuaram a fazer parte da associação. E quando alguém continua a fazer parte é porque está a ganhar algo, não é? Sim. Os jovens têm tanto necessidades como capacidades. Como capacidade. E é com esta compartilha que nós temos uns com os outros, não é? Que todos ficam a ganhar, não é verdade? É como aquela frase que a união faz a força. Exatamente. E vocês juntam-se com projetos espetaculares, uns para com os outros e também para com as pessoas em vosso redor. E não admira que o feedback seja tão positivo, não é? Eu acredito que mesmo os mais velhos que hoje já não fazem parte da rota, esses são momentos que vão levar para a vida toda, não é? O bem que eu pude fazer a alguém, o bem que me fizeram a mim e também a amizade que vejo ali naquele vídeo, pelo que eu vejo nas fotos, vocês têm uma amizade sincera uns com os outros, pelo menos é o que conseguimos perceber. Sim, e é bonito ver também que temos membros que já passaram por lá há 10, 20 anos e que, se for preciso, pelo menos no aniversário da rota, aparecem lá, vão ver como é que aquilo está, que projetos é que estão a ser feitos. Exatamente, levam os filhos, porque isto depois também é um ciclo que se vai mantendo e esperamos que continue assim. Sim, que nunca acabe. Exatamente, que nunca mais acabe. Nós partimos de um princípio que é que cada jovem é responsável pelo seu próprio processo de aprendizagem e quase todas as nossas atividades e os nossos projetos partilhamos isso com os próprios jovens e responsabilizar uma pessoa pelo seu próprio processo faz com que essa pessoa tenha mais vontade de explorar, tenha mais vontade de tentar sem o medo de errar, porque no fundo são responsáveis e, portanto, é o fazer as coisas com boa disposição, atrair, trazer esta energia, atrai pessoas que normalmente querem apostar no seu desenvolvimento pessoal e que se sentem incluídos. E, portanto, nós abrimos sempre essa janela na vida dos jovens para que percebam que realmente no final do dia o que importa é dar um significado àquilo que viveram e que experienciaram. Claro. E é uma das coisas que digo com muito orgulho, e sei que o Bernardo também, que as nossas atividades não são meras atividades, são um processo. E nós começamos com uma preparação para a atividade, realizamos a atividade e acolhemos sempre o final. Portanto, nós fechamos sempre o ciclo da aprendizagem e orientamos. Ou seja, cada jovem é responsável pelo seu processo, nós somos apenas um fio condutor e damos a oportunidade de ter essas experiências e de viver esses momentos. E depois cada um dá o significado que achar que deve dar. Claro, para cada pessoa são diferentes, portanto, os significados e as lições que aprendem na vida e dos vossos programas serão diferentes. Mas ainda bem que estão há tanto tempo de pé, né? O programa é mais antigo do que eu, né? Mais velho do que eu, nasci em 93 e vocês estão aqui, portanto, muita coisa boa estão a fazer. Para quem quiser saber mais informações, estamos quase a terminar o nosso programa, vocês com certeza têm já programas e planos preparados para este ano 2024, como é que podem ter conhecimento deles? É assim, o canal mais direto, com todas as oportunidades mesmo, e depois também como tem a dinâmica das histórias temporárias, é o Instagram. Ok. É realmente onde nós partilhamos tudo e tem todos os nossos contactos. Depois também temos o nosso website, temos o Facebook, através do e-mail ou telefone, ou então venham-nos visitar o nosso espaço, que nós também estamos sempre prontos para receber toda a gente que nos queira visitar. Espetacular. Muito obrigado por terem vindo, ok? A Rota é uma associação espetacular. Desejamos muito sucesso em todos os vossos projetos e planos que vocês estão a desenvolver com os jovens e sempre que quiserem vir amanhã estão convidados, está bem? Muito obrigado. Obrigada pelo convite. E acho que somos duas máquinas de sonhos. Concordo. Obrigada. E se você também tem um sonho que quer dar a conhecer em televisão nacional e internacional, fale connosco, né? Com a produção de Manhãs TV, teremos todo o gosto em recebê-lo. Um beijinho grande, um resto do dia fantástico, já sabe, contamos sempre consigo. Até lá. Até ao próximo programa.